Uma carteira de investimentos ela requer uma certa diversificação que vai de acordo com o perfil de cada um. Mas aqui no vídeo de hoje a gente vai fazer a atualização da carteira do canal, como nós fazemos toda semana, né? Eu me comprometi com vocês a investir aqui publicamente toda semana de 50 a 100 reais e a gente ia alimentando essa carteira juntos e trazendo conteúdos e atualizações. Um tema que eu achei muito pertinente de trazer para a gente hoje seria como investir em ações arriscadas. E a gente pode ser simplista no modelo de definir ações arriscadas por alguns conceitos básicos. A gente pode ter ações arriscadas que são mais voláteis, né? Tem uma volatilidade alta, o preço sobe e desce muito, mexe muito no patrimônio da carteira. A gente também pode ter ações arriscadas que são empresas que estão em uma situação financeira mais comprometida ou passando alguns processos de turnaround também. Isso a torna bastante arriscada porque há uma incerteza perante essa empresa, né? Ou pode ser pelo momento macroeconômico onde o mercado de renda variável esteja mais arriscado, se assim posso dizer, por essas questões governamentais, por incertezas fiscais ou por questões macroeconômicas exteriores também. Ou também você pode ser que mesmo que uma ação ou uma empresa ela tenha um perfil mais protetivo na carteira, para o seu perfil de investidor, ela ainda assim é arriscada porque você não gosta de ver nenhum tipo de oscilação no seu patrimônio. Então, dependendo desses conceitos, você vai ali diferenciar a sua carteira de investimento e fazer um mix específico do quanto de cada coisa você tem que ter. Então, é isso que vai definir se cabe ou não a você ter aquela ação que é um pouquinho mais arriscada. E um ponto importante, o porquê que você quer ter essa ação mais arriscada, o que importa nela para você, qual que são os objetivos que você visa ao analisar essas questões, né? E lembrando também que quando você investe em renda variável ou qualquer tipo de investimento, a primeira coisa que você vai olhar ali é o prêmio de risco, tá? Então, todo risco, ele cabe ali o seu próprio prêmio, seja em dividend yield, seja em potencial de crescimento, ou seja uma ação ali mais para galgar um longo prazo e esperar uma rentabilidade junto com o crescimento de dividendos, né? Então, existe esses prêmios de riscos que você pode participar de uma ação ou um fundo imobiliário, um FIAGRO que está mais arriscado, mas ele entrega um yield muito agressivo. Então, esse é o seu prêmio para investir em algo mais arriscado, né? Ao contrário de ativos que são mais resilientes, mas também eles não vão entregar tanta rentabilidade assim. Então, tudo isso você tem que ir colocando na balança. Falando de renda variável, quando a gente vê no acumulado de vários anos, né, no longuíssimo prazo, nós vemos ali um Ibovespa, a média do mercado de renda variável, das ações, com rentabilidade que sempre está crescente, apesar de todos os momentos de queda no longuíssimo prazo, cresceu. Fundos imobiliários também, apesar de vários momentos de sofrimento que nós estamos passando, ou que nós já passamos, no longuíssimo prazo, isso aí também já sofreu. Então, quem investe mais para esse perfil arriscado, ele tem que ter o longo prazo como seu maior amigo, nesse caso, para esperar esses momentos passar, para esperar a empresa passar por o turnaround, para esperar o macroeconômico, para a troca de gestão do país. Então, tudo isso torna uma oportunidade de investimento caso esse ativo seja parte do seu perfil de investimento. Então, com isso, o que nós temos numa carteira? Você pode ter uma carteira que vai ter, para ter essas ações mais arriscadas, ou para investir em ativos que são mais arriscados, outra parte que vai te proteger dentro da sua carteira. Então, não é que você é proibido de ter ações arriscadas. Todo mundo pode ter o investimento que quiser, mas o que eu falo no sentido, você pode ter essa permissão na sua carteira desde que você tenha ativos que são mais protetivos. Então, você pode fazer essa proteção, por exemplo, ali de 50% em ativos protetivos, mais 40% em ativos que te dão dividendos recorrentes e deixa o 10% para ser aquele ativo ali que está com algum tipo de probleminha ou que é aquela pimentinha da sua carteira, né? E isso pode ser, por exemplo, essa proteção dos 50% para alguns perfis de investidor. Pode ser renda fixa, por exemplo, onde você não tem variação patrimonial, você vai conseguir ali atingir um nível de investimento mais seguro e aproveitar as outras oportunidades, como 40%, sei lá, em ações e fundos imobiliários, né? Pagadores de dividendos recorrentes, né? Entrando naquela linha anterior. E além de mais risco também de ações, fundos imobiliários e
entrando até na parte dos criptoativos ou qualquer outro ativo aí que você vê que tenha mais riscos, como um ETF, um investimento no exterior, qualquer outra coisa, só que uma porcentagem um pouco menor, porque você vai conseguir se expor a esse ativo e vai conseguir ter a sua carteira de uma forma mais segura. Então, você saber equilibrar esses investimentos é o certo ou o que é o errado. Não é aquele ativo em específico que você comprou, que está passando por um momento difícil, que ele é proibido de ter numa carteira. É o quanto desse ativo tem dentro da sua carteira, assim como tenho recebido vários comentários de pessoas que têm um ou dois ativos só na carteira e que são ativos bastante arriscados. Aí tá performando muito negativamente, que você venda ele agora, você vai perder o dinheiro que você investiu. Então talvez seja interessante, na minha estratégia, se eu vejo que a minha carteira está muito arriscada para o negativo, eu começo a fazer novos aportes em ativos com que são mais protetores. Eu vou até mostrar para vocês na carteira do canal. Então, com isso, eu tendo ao reequilibrar aqueles 10%, entendeu? Então, essa seria a métrica. Porque quando nós vemos o mercado de renda variável, a gente vê que a média de negociação na Bolsa de Valores, as empresas, geralmente, elas estão oferecendo um prêmio muito interessante, porque elas estão negociando num PL muito baixo, PL de 7,6, sendo que a média é 10, 11, 12, né? Então, a gente já tem aquele prêmio que eu te falei lá, por investir em renda variável, esse já é o meu prêmio de risco, a ter uma bolsa de valores mais descontado. Por quê? Quais são os movimentos que nós estamos vendo atualmente, pelo menos no último mês ou na última semana, mais curtíssimo prazo, são o quê? Investidores institucionais saindo da bolsa de valores, que são fundos de investimentos, bancos, seguradoras, fundos de pensão e gestores de patrimônio, porque o cenário para renda fixa está pagando um prêmio muito interessante e não envolve risco. Então o gestor, o que ele faz? Ele vai lá balancear a carteira dele para deixar ela mais segura. Então ele tira os investimentos dos ativos de risco e coloca nos ativos que não tem risco. Então ele fica com uma menor proporção, similar ao que se faz quando nós temos uma carteira muito arriscada. E dando um exemplo, na carteira do canal, a gente pode perceber que ela começou em agosto de 2023 e a gente investe de 50 a 100 reais toda semana. Então, com 1 ano e meio, praticamente 1 ano e 7 meses, nós estamos ali chegando na casa dos 6 mil reais investidos. Nós passamos por diversas fases ali, né? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 e 6.000 reais, uma escadinha bastante motivadora. E aqui eu trouxe para vocês a parte de ações da carteira, né, das empresas que nós investimos toda semana. E aqui eu demarquei as 3 que eu acho que tem um potencial de risco maior na carteira, que é a Auren, a Mali Metal Leve e a Gerdau. Então nós temos desses 8 ativos, 3 deles com uma maior probabilidade, oferecendo um risco maior na carteira. Então não é que ele tenha um certo risco que eu sou proibido de ter esse ativo na carteira. O que importa é o quanto desse ativo eu vou ter perante aos outros fatores. Então aqui na divisão a gente tem o quê? 88% do portfólio tá em ações, 9% em fundos imobiliários e apenas 2% em renda fixa. Por quê? Porque pelo meu perfil de investidor, eu estou disposto para receber um maior prêmio de risco, me arriscar mais em ações de renda variável. Só que dentro dessas ações, eu crio um canal protetivo com ações que vão oferecer mais proteção para uma carteira mais focada em ações, entendeu? Então seria uma proteção meio que colateral aqui, onde? Em bancos, energia elétrica, seguradoras. Basicamente o que tem na nossa carteira que vai segurar esse risco um pouquinho para baixo. Você vai conseguir perceber isso mais à frente no vídeo. Então hoje, mesmo tendo aquelas ações com perfil um pouquinho mais arriscado, que são mais voláteis, que estão passando por um momento macroeconômico ruim, que estão passando por até mesmo notícias que são mais pejorativas para as empresas, então isso torna arriscado, que volta lá no nosso primeiro tópico. Aí eu faço o contrabalanço. Então eu tenho elas na carteira para aproveitar, mas tenho também muitos bancos, né? Quase 40% da carteira é banco, né? Banco, energia e seguros, que é a parte que seria, a meu ver, de acordo com o meu perfil de investimento, a parte segura da minha carteira, quase 70% dela está focada nesses ativos. Os outros, automóveis, papel celulose e metais,
a gente tem 30,2% com potencial um pouquinho de risco maior, sem contar a parte de renda fixa que nós temos na carteira. E tanto é que esse prêmio de risco ele tem nos dado uma rentabilidade ponderada muito interessante, por ter esses ativos protetores que vão pagando recorrentes dividendos e por ter ações que a gente pega mais desvalorizadas e elas vão oferindo uma rentabilidade futura positiva. Medindo essa rentabilidade, a gente tem que no mês aqui a gente está fechando com 18% de rentabilidade desde o início da carteira, né? Rentabilidade acumulada, que está ganhando do IPCA. Essa semana está ganhando do CDI também. Semana passada estávamos perdendo, né? Veja a volatilidade. Ganhando do Ibovespa, Small Caps, ganhando até mesmo no índice de dividendos. Então, esse é o prêmio de risco que a gente paga. Então, eu consigo balancear isso, aquelas ações que são um pouquinho mais arriscadas, tanto com ações protetivas, quanto também com renda fixa, que vai sempre render positivamente. Claro que é um pouquíssimo da carteira, né? Mas a gente está começando agora nessa parte de renda fixa e também na parte dos fundos imobiliários que vão pagando dividendos recorrentes. E esses dividendos recorrentes entrando, eles vão somando rentabilidade positiva e aumentando o nosso patrimônio aos poucos, né? Aqui a gente tem um fundo imobiliário de shoppings, um fundo de varejo e de logística, um fundo que é mais híbrido, tem mais mobilidade ali, pagando um yield interessante, e um fiagro para a gente estar exposto aí ao agronegócio. E fazendo essas ponderações, esse mês eu fiz algumas mexidas nessa carteira de aporte, né? O que nós fizemos? De ações protetivas, eu acabei comprando um pouco de Alupar, que é uma empresa de energia elétrica, né? Então, isso segura um pouquinho a rentabilidade da carteira, mas também não deixei de comprar Gerdau e Auren, né? Que foram as aquisições que nós fizemos aqui. Eu fiz essa semana, comprando 5 ações de Auren, 5 de Gerdau, para aproveitar esse momento de maior desconto, porque quando eu vejo o meu preço médio e o preço atual, eu tenho um desconto interessante, uma variação negativa de 16% para a Auren e de 9% para a Gerdau. Como eu já estudo frequentemente essas empresas, eu sei, a grosso modo, o que está acontecendo e qual foi o motivo do mercado estar precificando ela com desconto. Por que ela não vale R$10 e agora ela está valendo R$8,85? Tem vídeos da Auren aqui explicando que a aquisição da AES Brasil, né, se fundindo numa nova empresa, jogou a dívida da empresa muito para o alto. E hoje nós, no cenário aí de aumento de taxa Selic e juros futuros maiores, isso não é tão interessante. A empresa vai ficar bastante alavancada, mas é uma empresa que eu pretendo tê-la por um longo período, por vários anos. Lembra do primeiro gráfico que eu coloquei lá do Ibovespa subindo ao longo dos anos. Tem essa volatilidade negativa agora, mas no futuro, espero, se tudo der certo, aproveitar uma rentabilidade interessante. Pode ser que dê errado? Pode ser que dê errado. Por isso que nós temos os outros ativos na carteira, renda fixa, fundos imobiliários, ações protetivas, para que, caso alguma dessas empresas venha a oferir prejuízos constantes e caiam bastante na rentabilidade, a gente tem as outras para segurar. Por isso que quando a gente vai medindo na carteira a rentabilidade, a gente frequentemente está ganhando dos maiores indexadores, né? Então, basicamente, seria isso. Tanto é que quando a gente dá uma olhada nos dividendos, que ajuda a manter uma rentabilidade positiva, esse ano a gente está projetando um dividendo muito maior do que o que foi ano passado. Ano passado, ao longo do ano todo, nós recebemos R$ 119,24. Já está provisionado desse ano R$ 80,00, que já é 67% dos dividendos que eu recebi ao longo de 12 meses passados. Com 2 meses agora, a gente já vai receber praticamente ali quase que 70% de todos os dividendos, né? E a gente hoje acumulando um dividendo já de R$ 213,00 desde o início da carteira, isso compreende a 3,5% do nosso patrimônio líquido aqui, do patrimônio, na verdade, né? Da carteira. Então, essa recorrência, igual, por exemplo, janeiro R$ 37,00, agora para março R$ 26,00 em dividendos, veja como vai aumentando de uma maneira muito abrupta essa distribuição, né? E, por incrível que pareça, eu estou comunicando isso para vocês para dizer que o que está segurando a rentabilidade também é esses dividendos vindos das empresas que foram mais relevantes na distribuição da própria carteira aqui, que foi Banco do Brasil,
Caixa Seguridade e Banco ABC. Veja, bancos, seguradoras, né? A gente tem também, numa menor proporção, Klabin e Elupar também que distribuem. Então, energia, né? Papel celulose, não vou deixar muito... é uma linha um pouco mais arriscada mesmo, então não vou nem colocar nesse patamar. E agora, começando a precificar a carteira em dividendos positivos, os fundos imobiliários, que nós começamos em janeiro, né? Estamos em fevereiro de 2025, começamos em janeiro de 2025, então ainda não dá para dizer muito sobre eles. Então, veja como há espaço para você ter uma carteira de investimentos mista, onde você consegue ali ter a sua pimentinha e ter outros ativos que vão oferecer menos risco, tá? Mas se você for ganancioso o suficiente e ficar querendo comprar só ativos que estão ruins, só ativos muito descontados, só ativos que estão em recuperação judicial, ativos que estão em turnaround, sua carteira vai ser muito mais complicada de se desenvolver. Então você pensar antes nesse mix do que você vai ter de renda fixa, de acordo com o seu perfil, se você quer ter só ações e fundos imobiliários, quais ações que vão proteger mais a sua carteira e qual que é a porcentagem dessas ações protetivas na sua carteira. Tudo isso vai te traçar uma estratégia para você ser um investidor melhor, tá? Para fechar, nós temos a nossa meta de 2025, que é um patrimônio de R$10.000. Nós estamos fechando esse mês agora, fevereiro, com 6.038. Para bater março vai ser facinho. Espero adiantar esse processo aí, não esperar até dezembro para poder investir e chegar nesses 10 mil. Quem sabe a gente consiga aí uma evolução patrimonial interessante, respeitando, claro, aquele limite de 50 a 100 reais, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha te orientado da maneira mais honesta possível. Se você gostou, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito. É importante que você ative o sininho, porque todos os dias às 7 da manhã tem vídeo aqui no canal, você vai ficar atualizado. Cada dia é um tema diferente, é Fiagro, Fiinfra, análise de resultados das empresas, carteira do canal, notícias, tudo sobre investimentos. Eu vou comentar aqui com vocês e você vai conseguir ser um investidor capaz de tomar suas próprias decisões de uma maneira muito mais tranquila. Comenta para mim qual que é o ativo de risco que tem na sua carteira, que eu quero fazer um vídeo específico sobre ele, tá? Vamos combinar isso aqui, que eu vou trazer esses vídeos pra gente ali conseguir ter bons investimentos. Hoje você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.